Pensa num documentário maravilhoso, esse que eu vou contar aqui pra você agora. Pensa! Olá, meu nome é Carla Catiani, do blog Pétalas Naturais, a sua consultora Natura Digital. Esse vídeo não tem nada a ver com a Rede Natura, mas tá rolando a Black Friday lá, então corre lá pra você não perder. Vou deixar o link na descrição do vídeo e um vídeo que eu fiz aqui sobre a Black Friday pra você assistir. Esse é mais um vídeo que eu tô fazendo sobre a série Consciência Negra. No primeiro vídeo da série eu falei por que eu achava importante essa data Consciência Negra e eu questionei o que você estava fazendo para mudar essa realidade tão desigual que há no Brasil. Então esse vídeo é para contribuir com isso, porque talvez você não entenda a questão racial no Brasil e esse documentário explica tintim por tintim. Vou falar um pouquinho sobre ele. O documentário chama Negritudes Brasileiras, desenvolvido e elaborado pela Nathalie Neri, no canal Afros e Afins, junto com uma equipe maravilhosa que ela sempre faz questão de falar do Gleba do Pêssego, entre outras. Tá tudo lá especificadinho no vídeo, eu vou deixar aqui, o documentário tá no YouTube, tá perfeito, vale muito a pena assistir. Então corre lá depois desse vídeo, eu vou te explicar o que eu achei dele. Eu acabei de ver, né, então eu roteirizei esse meu vídeo assim que eu acabei de ver, no mesmo dia quase, acho que foi um dia depois, então tá bem fresquinho na minha cabeça e aí eu vou falar as minhas impressões a respeito deste documentário. Primeiro, se você não conhece a Nathalie Neri, ela tem um canal aqui no YouTube chamado Afros e Afins, conforme eu já disse, e ela fala de brechó, de vários assuntos maravilhosos, então corre lá também para conhecer o canal dela. Porque ela tem vários vídeos também sobre a questão racial, então vale a pena conferir se você está realmente disposto a ajudar a mudar essa realidade. Agora vamos falar do documentário. O documentário chama Negritudes Brasileiras. Com relação às questões técnicas, eu não sou especialista, mas na minha opinião a produção, fotografia, roteiro, tá tudo perfeito. Perfeito. Mas eu não sou especialista nesse assunto, então eu vou falar mais sobre o conteúdo e dar mais a minha opinião, não é nem uma opinião de especialista, porque eu também estou começando a aprender um pouquinho mais sobre essa questão racial. Nesse documentário, a Nathalie fala como a negritude se dá no Brasil. É uma situação bem delicada. Ela entrevista algumas pessoas que vão relatando a sua trajetória de vida, as suas características físicas, e a partir das características físicas, elas vão relatando como isso influenciava na sua vida, na própria vida, socialmente e emocionalmente. É muito legal porque eu acabei me identificando com vários depoimentos, várias falas daqueles entrevistados. Junto com esses entrevistados existem alguns especialistas que vão colocando ideias para explicar por que isso acontece no Brasil. E como lidar com isso, né? Qual seria a forma ideal de lidar com algumas dessas questões, dessas situações? Eu me identifiquei com muitas falas do documentário, mas principalmente com de duas moças. Uma que relata como ela demorou para entender a sua situação enquanto negra, e outra que relata que ela sabia que ela era negra e ela percebia a rejeição das pessoas com relação a ela, em função disso, do racismo, né? Mas aí os pontos que eu achei mais interessantes aqui para falar para você é, primeiro, né? Como no Brasil é complicado a gente se identificar como negro ou negra. Primeiro porque na memória coletiva da sociedade isso é algo extremamente negativo e ninguém quer, né? Todo mundo tenta se afastar ao máximo disso. Segundo porque em função disso mesmo as pessoas evitam ao máximo de falar que você é negra, é um xingamento, né? Quantas vezes eu falei assim, eu sou negra, as pessoas não fala assim, cara, você não é negra, você é morena escura. Morena escura. Terceiro também porque não há espaço para se identificar com ninguém, né? O negro não tem espaço no Brasil, ele não tem voz. Então a gente, enquanto negro, não se vê bem sucedido em lugar nenhum. Então a gente acaba entendendo que para ser bem sucedido a gente não pode ser negro. Você tem que tentar ser o mais branco possível. E tudo bem quando algumas coisas você consegue disfarçar, né? Alisar o cabelo, não gostar de coisas que não são negras, né? Não são de negros. Mas em alguns momentos você não consegue disfarçar. E aí que a coisa complica, porque você começa a se ferir mesmo, você começa a se dar mal emocionalmente
daí, né, em consequência disso, em todos os outros âmbitos da vida. Mas, por outro lado, ela também mostra no documentário o quanto é importante você se descobrir negro, você se identificar e buscar referências positivas no mundo sobre os negros, né, para você tentar mudar a própria verdade, né, porque quando você não consegue isso, a gente acaba entendendo que aquela verdade que as pessoas estão falando é a real, e aí você passa a acreditar nisso, e aí você passa a reproduzir em você mesmo, né? E é onde falam, pra mim os negros são os maiores racistas. Isso é extremamente prejudicial, é tipo uma autodestruição, na minha opinião, né? Isso ela não fala lá, mas eu acabo concluindo isso. E o terceiro ponto que eu entendi de lá é que você pode, mesmo assim, buscar referências positivas, sabe? Tá extremamente fortalecido, né? E mesmo assim, em alguns momentos vai ser complicado. Então, que automaticamente o negro acaba sendo mais fragilizado em função disso. Mas que tudo bem, porque logo, aos poucos, ele vai aprendendo e se fortalecendo cada vez mais, né? Então, por exemplo, eu posso estar super bem aqui, meu Deus, eu me amo, eu sei que eu sou excelente, que eu sou maravilhosa, você pode falar o que você quiser, porque eu tenho plena consciência de quem eu sou. E aí minha filha vai na escola, eu não tenho filha, tá, gente? É só um exemplo. E aí ela volta chorando porque falaram que o cabelo dela era duro. Inclusive tem um vídeo aqui sobre cabelo ruim, assiste lá pra você não dar essa ideia. O que você faz nesse momento, né? Não tem o que fazer, eu tô extremamente bem, mas e minha filha? Então é natural cair às vezes e é importante para conseguir se levantar ainda mais forte, aprendendo cada vez mais sobre si mesmo, né? E sobre como lidar com tudo isso. Eu não sei se foi isso que ela quis dizer, foi isso que eu entendi enquanto negra assistindo o documentário. Então, Nathalie, me perdoe se eu falei alguma coisa que não era, mas foi que eu entendi. E uma outra parte que eu achei extremamente importante, que eu ia até fazer um vídeo sobre, tava pesquisando, e aí eu decidi não fazer porque ela já explicou tudo lá, são os fatos históricos, né? Como a gente chegou até aqui. Por que que isso acontece hoje no Brasil? Então, o Brasil é o país que mais demorou para abolir a escravidão. E quando houve o fim, não houve nenhuma política de reparação. Então, os negros foram livres, né? Foram liberados, mas não tinham casa, não tinham comida, não tinham trabalho e não tinham nada. Ficavam marginalizados mesmo, né? À margem da sociedade, sem oportunidades, porque os brancos que migravam para o Brasil, eles acabavam tendo oportunidade de outros brancos que já estavam aqui. Então o italiano dava emprego para italianos, eles se davam oportunidades e os negros não tinham oportunidades. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E toda essa oportunidade, esse auxílio que os brancos recebiam quando chegavam no Brasil, era também na tentativa de embranquecer o país, acabar com os negros, né? Não deu certo, porque hoje a gente ainda é a maioria, né? Mas ficaram alguns traços disso, né? Algumas questões que lá ela explica muito melhor do que o que eu tô falando aqui, gente. Então assistam, tá? Então, porque entender toda essa situação ajuda todo o Brasil, né? A ficar um pouquinho melhor. Mas principalmente ajuda os negros a se desvincular desses estereótipos que foram surgindo desde então na sociedade. E aí ele consegue ficar, nós conseguimos, né, ficar mais fortalecido, com mais fé, com mais vontade de acreditar que as coisas podem melhorar. Claro que tudo isso jamais, né, não é só isso que vai ajudar a acabar com o racismo, mas na minha opinião, ajuda-nos a nos deixar mais fortalecidos, principalmente emocionalmente. Enfim, você segue mais forte, na minha opinião. Então vejam esse documentário, conheçam a Nathalie Neri e o canal Afros e Afins dela e todo o pessoal que ajudou ela. Eu não vou nem pedir pra você se inscrever no meu canal hoje, vou falar pra você ir lá ver o documentário e só, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo.